Meus amados irmãos, a paz de Cristo a todos vocês. Essa aqui é uma aula que eu estou gravando para aqueles que não puderam assistir a live na segunda-feira. E eu vou tratar com vocês aqui aspectos introdutórios da hermenêutica bíblica. Então, como vocês podem observar, aqui no primeiro slide, conta-se uma história, na verdade, há muito tempo, de que um pregador subiu ao púlpito de uma igreja e ele não estava preparado. Ele não estava preparado para ministrar a palavra de Deus. E então ele abriu as Sagradas Escrituras. Depois de abrir as Sagradas Escrituras, no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 5, e leu, dizendo que Judas saiu e foi se enforcar. E ele ficou um pouco atônito com essa passagem. Então ele foi para outra passagem que estava em Lucas capítulo 10, versículo 57, que diz assim: o que tem que fazer, vai e faz mesmo. E ele, mais apreensível com isso, abriu as Sagradas Escrituras agora em João 13, 27, que diz assim: o que você vai fazer, faça-o depressa. Isso aí é aquilo que eu chamo de a roleta russa da leitura aleatória. Em que sentido? A pessoa sobe ao púlpito da igreja e, sem preparo algum, ela começa a ler textos bíblicos de maneira aleatória e ali mesmo, sem esforço mínimo algum de tentar entender o texto no seu devido contexto, tentam aplicar aquela passagem à vida dos ouvintes. E certamente isso é um grande problema. Então, sem método, a Bíblia ela pode dizer qualquer coisa para essas pessoas. E aí vem uma frase muito comum, que todas as pessoas que vão estudar interpretação bíblica, exegese, elas aprendem: texto sem contexto é pretexto para erro. Ou texto sem contexto é pretexto para heresia. A falta de um método de estudo bíblico é um perigo muito grande, que nós corremos caso abordemos a Bíblia sem o devido manuseio. Então, nós precisamos entender que aqui é que surge a necessidade da hermenêutica bíblica. Que a hermenêutica bíblica ela vai te ajudar a interpretar, a compreender melhor as Sagradas Escrituras. Então, o que seria hermenêutica bíblica, Mateus? Essa é uma palavra que vem do grego chamada hermeneu, que significa interpretar. Ela vem da mitologia grega, com referência ao deus Hermes. Hermes era um intérprete dos deuses, um orador, um comunicador dos deuses. Então ele vinha transmitir a mensagem dos deuses para um determinado público. Lá em Atos, capítulo de número 14, Paulo com Barnabé eles estão andando juntos e Deus os usa de tal forma que as pessoas elas pensam que os deuses haviam descido entre elas, né? Então, Barnabé chamavam de Zeus e Paulo chamava de Hermes, porque ele trazia a palavra, né? Ele era aquele comunicador, o arauto. Então, é desse contexto da mitologia grega que vem a palavra hermenêutica, que significa intérprete ou tradução. De maneira técnica, a hermenêutica nada mais é do que a ciência ou a arte da interpretação bíblica. Arte porque envolve sensibilidade, intuição, criatividade. Né? Você precisa ser, de certa forma, criativa na hora de interpretar o texto bíblico, de montar a interpretação a partir daquele texto. Ou seja, você não vai criar, mas organizar as informações que são extremamente cruciais. E para isso aí você precisa do método, da lógica, dos princípios que são verificáveis, testáveis, para que você possa, então, interpretar o texto bíblico. Porém, por que isso é tão importante? Porque muitas vezes nós cometemos alguns erros. Né? É aquilo que eu chamo de um arquivo de falhas comuns a muitas pessoas. Então, pode observar aí no slide que existe o erro, o sintoma e a consequência desse erro. Então, você vai ver aqui o versículo isolado. Por exemplo,
Filipenses 4,13 fala a respeito de tudo posso naquilo que me fortalece, né? Ou o versículo de número 13, mais precisamente, onde as pessoas usam aquilo ali para curar a doença, mas sem remédio, ou passar em um concurso sem estudar. As pessoas pensam que é assim, esse versículo está me incentivando a isso, né? Então eu vou fazer um concurso, mesmo que eu não estude, o Senhor vai me fazer aprovar nesse concurso porque tudo posso naquele que me fortalece. Ou às vezes a pessoa vai ao hospital, recebe um determinado veredito e ele precisa se medicar, ter um tratamento, e no fim das contas, essa pessoa que recebe esse tratamento, ela não quer tomar o remédio. Não, o Senhor vai me curar, né? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando essas expectativas elas não são correspondidas, então nós temos uma consequência aí, né? Frustração e culpa, né? E isso aí é um problema gigantesco. Outro aspecto aqui que eu vejo que é muito comum é ignorar o gênero literário. Ler Salmos como leis estritas ou Apocalipse como jornal de amanhã. Muitas pessoas leem os Salmos como se fossem leis que devem ser cumpridas ao pé da letra, né? Então, leia o texto ignorando o gênero literário dele, que é poético, que envolve vários aspectos como lamentação, ações de graça, orações precatórias e tantas outras coisas. Ou então pega o livro do Apocalipse, que é um livro de gênero profético, e então tento interpretar o Apocalipse com o jornal de hoje, né, com as histórias de hoje. E aí tem uma consequência muito clara. Qual é? Medo desnecessário e especulações apocalípticas que ocorrem o tempo todo, porque ignorou simplesmente o texto dentro do seu contexto. Algumas semanas atrás eu recebi uma mensagem de um irmão perguntando se Emmanuel Macron era o anticristo, né? Porque ele está tentando interpretar o Apocalipse com as notícias de hoje, ignorando ali a intenção autoral e o contexto da época que o Apocalipse foi escrito. E por fim, nós temos ali o subjetivismo, a bola de cristal, né? Então, as pessoas elas leem o texto bíblico e aí o indivíduo fala alguma coisa no texto bíblico e entende que foi Deus, né, o Pai que falou, o Espírito que orientou, quando na verdade é um determinado personagem. E aí gera uma confusão total, onde cada pessoa ali tem uma revelação diferente do que foi dito. Alguns anos atrás eu estava numa igreja e nessa igreja eu lembro como se fosse hoje que um determinado pregador estava lendo Mateus capítulo de número 4 e simplesmente começou a pregar a respeito de que todas as coisas seriam dadas àqueles que prostrado adorarem. E ali a igreja começou a glorificar, a adorar. Mas dentro do contexto a gente percebe claramente que na verdade aquilo ali era uma promessa de Satanás, né? Era uma das tentações de Satanás, a pessoa de Cristo Jesus. E o pregador ignorou esse contexto bem como a igreja, porque a igreja ela simplesmente abraçou aquela concepção do versículo como se fosse para ela mesma. Então nós temos aí o efeito dominó dessa leitura. Se há uma interpretação errada, certamente ela vai levar a uma aplicação errada, que resulta em vida cristã frustrada. Se ela tem uma interpretação correta, ela vai levar a uma aplicação correta que resulta em uma vida profundamente transformada. Então, nós temos aí esses dois lados desses blocos, dessas imagens, de que nós temos que evitar o quadro da esquerda e abraçar o quadro da direita. Em que sentido? A gente tem que evitar de interpretar o texto bíblico de maneira equivocada, de maneira errada. Porque se a gente interpretar de maneira errada, de maneira equivocada, as aplicações certamente serão erradas e, consequentemente, você vai ter uma vida cristã frustrada. Mas se você interpretar o texto bíblico dentro do seu contexto, você vai ter uma aplicação correta e a sua vida profundamente será transformada. É para isso que a gente precisa de hermenêutica bíblica, para saber as leis da interpretação. E aqui também entra uma palavrinha que é muito importante quando vocês
começarem a estudar de maneira mais aprofundada essa disciplina, que é a exegese. Então, existem duas palavrinhas, a exegese e a exegese. A exegese, ela é o caminho do tolo, enquanto a exegese é o caminho do sábio. Enquanto a exegese, ela envolve aqui a tentativa de colocar as minhas ideias no texto bíblico, existe a exegese, que tem a ver com extrair do texto bíblico aquilo que foi dito. Então, a exegese com I diz assim: o que isso significa para mim agora? Enquanto a pergunta certa dentro da exegese seria: o que o autor quis dizer aos leitores originais? E aí vem um caminho que deve ser evitado, que é de colocar as minhas próprias ideias dentro do contexto, e vem o caminho correto, o que deve ser abraçado, o caminho do sábio, que é extrair do texto exclusivamente o que ele realmente diz. A nossa função, observe aí na setinha vermelha, não é colocar os nossos ideais, o que nós pensamos, o que nós queremos, o que desejamos no texto bíblico, mas é extrair do texto bíblico. E aí vem um estudo de caso, né? Vem um estudo de caso que eu gosto de chamar de a falácia do quórum mínimo, porque muitas vezes isso é repetido dentro da igreja, que é o texto de Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 20, que diz assim: onde 2 ou 3 estão reunidos, em meu nome, ali estou no meio deles. Então, o pessoal chega e diz assim: olha, irmãos, nós vamos iniciar esse culto, tem poucas pessoas aqui, mas a Bíblia diz que onde está 2 ou 3 reunidos, aqui ele se faz presente. Tem outros que dizem assim: olha, se eu oro sozinho aqui no culto, Deus não está presente. Não está presente. Porém, não é isto que o texto está falando. Não está falando de um coro mínimo para iniciar o culto. E se você for abordar exegeticamente o texto, né, ou seja, dentro do contexto imediato, nos versículos 15 ao 19, essa passagem está se referindo especificamente sobre disciplina na igreja e a concordância mútua, não sobre a onipresença de Deus, né? Então, é um texto paralelo. Aqui está, por exemplo, em Mateus 28, 20, que diz assim: eis que estou convosco todos os dias. O que está acontecendo nesse texto de Mateus 18? O que está acontecendo é um indivíduo pecou, errou, falhou, vê o irmão, adverte, ele não quer ser advertido, vem outro irmão com as testemunhas, 2 ou 3 testemunhas, chamando o irmão ali para, então, vir ao arrependimento. E nesse sentido, onde está 2 ou 3 testemunhas, ali se faz presente. Então, o veredito aqui é que o texto ensina a autoridade da oração comunitária disciplinar, não uma matemática aqui para a presença divina. Aqui está falando de confronto, disciplina, oração, de reconciliação. Então, é um assunto totalmente diferente do que geralmente nós vemos aí em nossas igrejas, né? Que é aquele início de culto. Então, nós vamos, ao longo dessa caminhada, ver aquilo que eu chamo de uma arquitetura da investigação. Qual é, Mateus? Para que haja uma interpretação sólida, é necessária que haja aqui alguns pilares a serem tocados. Primeiro pilar, o histórico-cultural. História e cultura, elas caminham juntas, não tem como separar. Caminham juntos, não tem como separar. Segundo, o contexto literário, né, o que é o segundo pilar. O terceiro, o gênero literário. E em quarto lugar, o gênero gramatical. Se você ignorar qualquer um destes pilares, a casa da interpretação será construída na areia. Ela vai ruir. Ela não vai subsistir nesse sentido. Então, vamos dar uma breve olhada sobre esse assunto. E ao longo das próximas aulas, nós vamos estar voltando a elas continuamente. Eu vou expandir
esses assuntos aqui, esses 4 pilares com vocês, explicando e depois, né, trazendo ali um exemplo prático para que a, a minha aula aqui não fique engessada apenas na teoria, mas na prática também. Então, nós temos aqui notas de campo, como história e literatura. Por exemplo, o contexto histórico, cultural. É um contexto extremamente importante que nós não podemos ignorar. Nenhum desses, mas especialmente o contexto histórico-cultural. Onde nós vamos fazer a seguinte pergunta: quem escreveu? Para quem escreveu? Como era a cultura da época? Como era a política da época? Como era a economia daquela região a quem o autor escreveu? Então, isso são aspectos que nós devemos levantar, de questionamentos que devemos levantar à medida que estamos lendo, estudando o texto bíblico. E aí vem aqui o versículo de Romanos 16 como exemplo, uma prova aqui. O texto diz assim, ó, saúdem uns aos outros com ósculo santo. E eu preciso entender o que é ósculo, eu não sei, então vou pesquisar. E ao pesquisar eu reconheço que ósculo é, na verdade, algo que foi praticado na cultura do século I. Né? Era o beijo que servia de cumprimento, que era muito comum naquela época. Só que hoje, tu tá lendo esse texto aqui, né? Saúde uns aos outros com ósculo santo, tu não vai chegar na igreja beijando as pessoas. Porque não é de nossa cultura, não é de nossa época fazer isso. Algumas irmãs, elas fazem isso, mas a gente, homem, não vai fazer isso com as irmãs. Nem com outros homens. Né? Então, observa que existe esse abismo cultural, que a gente não vai tentar imitar a cultura do primeiro século, mas existe um princípio que perpassa essa cultura. Qual é o princípio, Mateus? É da saudação calorosa. Pode ser um aperto de mão, pode ser um abraço. O princípio, ele sempre ultrapassa esse período cultural. Agora, o elemento cultural fica lá naquela época. Contexto literário. A gente sempre vai perguntar o que vem imediatamente, antes e depois do texto em que nós estamos refletindo. Lembra do texto de Mateus? Como é que a gente consegue saber que é relação à disciplina? Porque a gente leu os versículos anteriores. E a gente consegue compreender o que veio imediatamente para que então torne claro o versículo 18 do o versículo 20 do capítulo de número 18 do Evangelho de Mateus. Então, qual é o argumento daquele trecho, daquele parágrafo, daquela perícope ou daquele capítulo? E aí, por fim, tem a prova, né? Aqui, que eu ponho, uma prova disso é Filipenses 4,13. Né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que isso aí não é uma legitimidade para você fazer qualquer coisa e sair por aí dizendo que Deus é a pessoa que vai garantir a vitória, né? Aquilo que você achou que era. Mas quando você vai para o versículo 12, você consegue compreender, dentro desse contexto literário, o que realmente Paulo está falando. Ele está falando sobre contentamento, contentamento na fome ou na abundância, né? Na escassez. Então, não é uma promessa mágica para ganhar um carro novo. Ah, eu estou desempregado, ou então eu estou trabalhando, mas meu salário não dá para tirar um carro. Eu vou lá na concessionária, vou tirar, e quando você for questionado, como é que você vai pegar? Meu irmão, Filipenses 4,13 diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso aí não tem nada a ver. Isso aí é um texto tirado do contexto. Isso é um pretexto para o erro. Vêm as notas de campo, agora no sentido de gênero e gramática. O gênero literário é outro pilar, o terceiro pilar é muito importante, porque o gênero literário, cada um é interpretado da sua forma. Então na Bíblia tem lei, tem poesia, tem profecia, tem epístola, e cada um desses gêneros literários tem as suas regras peculiares. Então, por exemplo, ali, o texto diz em Mateus 5,29, se teu olho direito te escandalize, arranque-o. É evidente que esse texto aqui não está falando de um aspecto literal. Ao longo da história dos pais da igreja, houve aí um homem chamado Orígenes,
que, ao ler esses textos do Evangelho, ele realmente decepou o seu órgão genital. Só que o texto não está falando no sentido literal. Até porque o gênero desse versículo aqui é uma hipérbole, mas é uma hipérbole didática. É um exagero para ensino que Jesus utiliza aqui. Jesus ensina a cortar as fontes do pecado e não a automutilação literal. Da mesma forma, quando você chega no ensino médio, você vai estudar lá as poesias, né? O amor é um fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. Enfim, e tá lá esse tipo de poesia. É evidente que você não interpreta que o amor é um fogo, literal. Fogo, como de fogareiro. Como daquele que é levantado para fazer pizza ou churrasco. Você não entende que o amor seja literalmente aquilo ali. Você entende que existe uma mensagem por trás dessa metáfora utilizada. Mas quando você vai na farmácia e compra um remédio, lá tem uma bula naquele remédio. Você senta e começa a ler aquela bula como se a tua vida dependesse daquilo, porque de fato depende. Os efeitos colaterais, as causas, para quem que aquele remédio é contraindicado, ou para quem é indicado. Enfim, você lê de maneira atenta, levando em conta que cada palavra dita ali é um fato, e não é uma poesia. Por quê? Porque são gêneros literários distintos, diferentes. Então, da mesma forma, na Bíblia existem diversos gêneros. Você vai ter que interpretar esse gênero de acordo com a sua própria natureza. E aí, por fim, você tem um contexto gramatical. O contexto gramatical envolve ali uma regra muito simples, que é os de analisar tempos verbais, vozes, conjunções originais. Por exemplo, Deus amou o mundo. A palavra grega ali, né, HPC, que vem de agapao, ele está no tempo aorista. O que significa isso, Mateus? É até complexo explicar esse tempo aorista, mas basicamente é uma ação que ocorreu no passado, é pontual, mas que as implicações são até hoje também, né? O amor de Deus não é um sentimento aqui genérico, mas é uma ação histórica, concreta e finalizada na cruz, né? Deus, ele te amou, não é de maneira sentimental, mas com atitude, com um ato concreto, que foi ao entregar o seu filho na cruz. Então a gente vai analisar os verbos, vamos analisar as conjunções ao longo dessa caminhada, nós vamos fazer essa análise de maneira compassada, dando exemplos. E agora eu quero dar um exemplo prático desses 4 pilares aqui. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, diz assim: se alguém não quiser trabalhar, não coma. Eu já ouvi alguém dando um veredito a respeito disso, dizendo assim: isso aqui é uma ferramenta divina para julgar e negar ajuda às pessoas pobres ou desempregados. Mas será se realmente é isso que alguns pastores falaram ao longo das eras aí? Será se realmente esse texto está falando isso? Aí nós vamos analisar o quê? Contexto histórico, o literário, o gênero e a gramática. Esses 4 pilares. Aí, quando a gente vai analisar a história, a gente vai tentar entender o que Paulo disse para aquele público. Por que Paulo disse isso? E aí a gente vai entender que, na verdade, na igreja de Tessalônica, havia alguns irmãos que eles estavam ociosos. Eles pararam de trabalhar porque achavam que Jesus voltaria a qualquer momento e estavam vivendo ali às custas dos outros irmãos. Esse aí é o fato histórico. E agora vem o aspecto literário. Paulo cita seu próprio exemplo de trabalho, né? Paulo cita nessas cartas seu próprio exemplo de trabalho, né? Ele diz que ele trabalhou de maneira árdua para não ser pesado e ordena o afastamento dos folgados. Então, o contexto fornece ali uma explicação mais clara. E aí, se a gente for analisar o gênero, a gente vai entender que é um gênero epistolar. E essas cartas, elas são situacionais. Ou seja, a aplicação específica exige sabedoria pastoral e não frieza, né? Porque, assim, a gente vai observar que as pessoas que Paulo diz que está dizendo que se eles não querem trabalhar, eles também não devem comer, não está falando das pessoas que estão desempregadas e estão correndo atrás de emprego,
não está falando ali de pessoas que estão incapacitadas fisicamente, não estão falando ali de pessoas que estão fazendo de tudo para correr atrás do seu alimento diário. Não está falando de órfãos, de pessoas abandonadas, de viúvas avançadas em idade que não conseguem mais trabalhar. Não está falando desse público. Paulo está falando daquele público que, tendo todas as condições físicas, tendo a oportunidade de trabalho, ele não quer trabalhar. Ele não quer trabalhar. E vem a análise gramatical, né? É um ativo, é um presente ativo, é uma atitude contínua, onde o indivíduo ele se recusa, né? Então, Paulo está dando uma ordem bem estreita. Não coma. É uma ordem contínua. É uma ordem contínua. Se ele deliberadamente está se recusando a trabalhar, então também não dê a ele alimento, não dê a ele a comida. Deixe que ele vá atrás. Ele tem que se esforçar, ele tem que trabalhar. Então, o veredito final. O verdadeiro significado é um princípio de responsabilidade comunitária contra a folga persistente, não um ataque aos desamparados. Aos desamparados, nós ajudamos, nós auxiliamos. Mas os folgados, esse não. Esse a gente tem que adverti-los continuamente. Então, Mateus, como é que eu posso interpretar a Bíblia ainda melhor? Vem aí um kit de ferramenta que eu digo que é a ferramenta de bolso, né? É o CLGGA. CLGGA, que tem a ver assim, ó, com lógica, grandes gênios aprendem. Se você pegar a primeira letra, você já gravou ali esse método, né? O CLGGA. Com lógica, grandes gênios aprendem. Então, o C, você vai entender que o contexto é rei. Sempre pergunte o que vem antes e o que vem depois. Jamais olhar para o versículo isolado. Você tem que olhar para além dele. O que veio antes desse versículo? O que veio depois? É o contexto que vai te dar essas informações. Segundo, leia a Bíblia com a Bíblia. Em que sentido? Você vai ler uma passagem bíblica. Se está difícil, veja outra passagem que possa trazer mais clareza nesse texto que você está lendo. Aí a gente chama de correferência. Então, tem uma passagem que Jesus é espancado pelo soldado e o soldado pergunta: agora diga aí quem foi que te bateu. Aí fica meio que sem sentido. Porém, se você vai no outro relato do Evangelho, aí o texto diz assim: olha, vedaram Jesus e os soldados bateram e depois perguntaram quem foi que te bateu. Opa, bem aqui já tem uma explicação a mais que nos faz entender um pouco o porquê daquele relato em outra passagem. Então, a Bíblia é explicando a própria Bíblia. Esse é o primeiro princípio da hermenêutica. O G, o gênero define as regras. Não trate poesia como um manual técnico. Não trate o gênero epistolar como se fosse poesia. Nós temos que evitar o literalismo onde há símbolos e evitar alegorias onde há literalidade do texto. Então, o gênero define as regras. E G, gramática importa. Então, aqui eu falo assim, ó, linguagem original revela muitas nuances. Isso é um fato. Mas, Mateus, eu não sei grego, eu não sei hebraico. E agora? Agora você usa várias traduções, né, várias versões da Bíblia e compare-as, para que você tenha clareza em tudo isso. E, por fim, a aplicação, né? Aqui aprende, né? Com lógica, grandes gênios aprendem aplicação. Faça a ponte entre o século I, que é quando o Novo Testamento foi escrito, ou os séculos anteriores do Antigo Testamento, para os dias de hoje, porque não basta apenas você chegar e, então, ler aquele texto ou então só explicar e não aplicar. Isso é como cozinhar um bom alimento, colocá-lo à mesa, mas não servir às pessoas. Não faz muito sentido você cozinhar algo se ninguém vai comer. Então, o objetivo da interpretação, o objetivo final, é de aplicar essa verdade às pessoas, ao coração deles. É colocar a sabedoria aqui na prática, né? Então, nosso papel é atravessar essa ponte do mundo antigo para o mundo de hoje. Vou dar uma regra aqui para vocês, um exemplo prático.
para a gente caminhar para o fim dessa lição aqui de maneira muito breve. Então, a regra do equilíbrio bíblico. Você tem, por exemplo, ali o texto de Mateus 7:1 e do outro lado você tem João, capítulo 7, versículo 24. No texto de Mateus 7:1 diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. E aí as pessoas entendem isso e pensam assim: nossa, a gente não pode julgar ninguém, a gente não deve corrigir ninguém. Então as pessoas saem por aí e falam assim: olha o crente julgando, o crente não deve julgar, porque a Bíblia diz: não julgueis. Só que será se é exatamente isso que Jesus está falando? De que nós não podemos julgar? Então, analisando o Evangelho de João, eu percebo que quando eu chego no versículo 24 do capítulo 7, aqui o texto diz assim: não julgueis pela aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Outras versões aí traduz como não julgueis segundo a aparência dos homens, mas segundo a reta justiça. Observe bem, Jesus não está proibindo o julgamento. Ele está proibindo um tipo de julgamento. Qual é o tipo? Aquele julgamento que é feito pela aparência. Mas ele admite que deve haver o julgamento. Qual o julgamento? O julgamento que é segundo a reta justiça. Então você tem uma balança aqui de equilíbrio. Se uma passagem parece contradizer outra, você tem que ver se perdeu alguma coisa no meio do caminho. Então Jesus proíbe o julgamento hipócrita, não todo o julgamento. Então, esse princípio de a Bíblia interpreta a própria Bíblia deve ser levado a sério, porque isso nos ajuda a compreender com mais clareza, com mais profundidade, aquilo que o Senhor Deus está falando. Então vem aqui aquilo que eu chamo de veredito final. Uma Bíblia mal interpretada produz um cristão mal vivido. Uma Bíblia bem interpretada produz um cristão transformado. Nosso objetivo é interpretar a Bíblia de maneira fidedigna, para que então possamos aplicá-la de maneira fidedigna e tenhamos uma vida transformada. Então, o objetivo da investigação não é apenas reter conhecimento, mas é ser moldado pela verdade, é ser transformado por ela. A minha aula aqui não é para que vocês apenas aprendam como interpretar a Bíblia, depois aprendam um pouco sobre exegese, depois aprendam um pouco mais sobre pregação. Não. É parte crucial que eu quero que vocês saibam disso. Mas, acima de tudo, para que vocês sejam transformados pela Bíblia. E ao serem transformados pela Bíblia, vocês também sejam instrumentos de transformação na vida de outras pessoas. Esse vai ser o nosso objetivo ao longo dessa jornada aqui no Expositores. E aí fica o desafio para você aqui durante a semana. Até a próxima aula, que é de ler Atos capítulo 8, versículo 26 ao 40. E você vai perceber que o etíope não entendia Isaías 53, até Felipe aplicar ali a hermenêutica. Se você fosse Felipe hoje, como traduziria as provas antigas, os textos antigos, para mudar a vida desse indivíduo? Como é que você explicaria para ele essa passagem de Isaías 53? Eis aí o exercício de vocês. Então, eu aguardo vocês na próxima aula e que Deus em Cristo os abençoe profundamente.